Ah, os dividendos. Sabe aquela sensação boa? Aqueles presentes doces, reluzentes, que todo investidor fica esperando com uma certa ansiedade. É que poucas coisas são mais sedutoras do que abrir o extrato e ver aquela pequena recompensa, aquele afago financeiro. É quase como se o mercado desse um tapinha nas costas e dissesse: olha aí, bom trabalho, lição de casa feita, toma aqui um mimo para você. E é exatamente por isso que não tem nada mais triste, mais frustrante, do que descobrir que aquele presente que foi anunciado com toda a pompa simplesmente não vai chegar. E é sobre esse drama que a gente vai conversar hoje. Os dividendos prometidos e depois cancelados. É um choque, sabe? Quase tão grande quanto descobrir lá pelos 8 anos de idade que Papai Noel é, na verdade, aquele seu tio barrigudo e suado vestido de vermelho. Essa história toda me lembra um caso bem marcante. Alguns anos atrás, rolou um pânico coletivo em vários grupos de investidores. Foi um daqueles surtos típicos de quem esquece uma regra básica. Investir não é uma promessa divina, sabe? É uma operação que está totalmente sujeita às tempestades e imprevistos do mercado. No centro dessa confusão toda estava uma companhia que, por pura piedade, eu vou chamar aqui de Companhia dos Sonhos Partidos, ou, para encurtar, CSP. O que ela fez? Anunciou o cancelamento de dividendos que, pasmem, já tinham sido declarados. Gente, o escândalo foi tão grande, mas tão grande, que o barulho nas redes sociais parecia um daqueles velórios mediterrâneos, sabe, com todo mundo se escabelando. A reação foi imediata. Como assim cancelar dividendos que já estavam garantidos? Que ultraje! Era o que se ouvia por toda a parte. Investidores indignados, bradando aos quatro ventos, mas que pareciam ter esquecido, convenientemente, que no mundo real das finanças, garantias são tipo amores de verão, super intensos, bem passageiros e muitas vezes bem decepcionantes. E é aqui que a gente chega à primeira grande e dura lição do dia. Dividendos não brotam em árvores. Eles vêm de uma coisa muito, mas muito menos poética: lucro real. E o lucro real, veja bem, tem um defeito terrível. Ele precisa existir. Não dá para fugir disso. Para simplificar, existem basicamente dois tipos de empresas que não pagam dividendos. Tem aquelas que não querem pagar, tipo aquele tio pão duro que nunca racha a conta, e tem aquelas que não podem pagar, que é como aquele amigo que está desempregado e simplesmente não tem como dividir a conta do bar. A nossa CSP, no caso, pertencia a esse segundo grupo. E aqui é importante entender uma coisa, viu? Não é crueldade da empresa, não é má fé, é a realidade batendo na porta. E a realidade é aquela visita super inconveniente, que chega sem avisar e, para piorar, ainda fica tempo demais. Agora, vamos entrar num ponto um pouco mais técnico, mas que é fundamental. No mundo das finanças, existe uma linha muito, muito fina entre o que é uma promessa e o que é uma obrigação de verdade. Funciona assim: os dividendos mínimos obrigatórios são registrados no balanço da empresa como um passivo. Ou seja, é uma dívida formal, tem que pagar e pronto. Já os dividendos adicionais, esses são como uma promessa de ano novo. Ano que vem eu juro que entro na academia. Eles ficam registrados lá no patrimônio líquido só como uma proposta de distribuição. Traduzindo para o bom e velho português, são intenções bonitas, super bem intencionadas, mas que podem desaparecer com a velocidade de um tweet infeliz. Portanto, sim, a CSP estava totalmente no seu direito de usar essa reserva de boas intenções para absorver os prejuízos que apareceram. É uma situação parecida com a de um náufrago que precisa queimar um pedaço da madeira da própria balsa para conseguir alimentar uma fogueira e não morrer de frio. É triste? É, mas é sobrevivência pura e simples. Mas calma que essa história tem outro vilão clássico. E aqui a gente precisa falar das notícias financeiras. Porque, vamos combinar, não existe nada que viralize mais rápido nos grupos de investidores do que aquelas manchetes bombásticas. É sempre a mesma coisa. Dividendos históricos anunciados. Aí, 2 semanas depois, dividendos cancelados inesperadamente. E o investidor médio fica ali, preso nessa roda gigante emocional, pulando da euforia da promessa para o desespero da decepção. As notícias financeiras são os verdadeiros clickbaits da bolsa. São rápidas, provocantes e têm pouquíssimo compromisso com o contexto real. É por isso que nunca é demais lembrar, quase como um mantra: notícia não é estratégia de investimento. Pensa bem, se uma carteira de investimentos muda mais rápido do que os trends das redes sociais, talvez o problema não esteja nas empresas, mas sim na nossa própria gestão de expectativas. Aliás, já que estamos falando de sedução, vamos falar sobre mais um personagem dessa fábula, o EBITDA.
Há o EBITDA, essa criatura mística, sedutora que vive fascinando investidores por aí com seus números exuberantes e gráficos que só sobem. Mas a verdade nua e crua é que o EBITDA é como aquele amigo super charmoso que jura que vai ajudar na mudança, mas some bem na hora de carregar o sofá. Lucro ajustado é uma coisa linda no papel, mas o que realmente importa, o que paga as contas, é o fluxo de caixa. E o fluxo de caixa, esse sim, não mente. Exato. Uma empresa pode apresentar um EBITDA de dar inveja e, ao mesmo tempo, não ter um centavo em caixa para pagar os dividendos. É o equivalente financeiro daquela pessoa que vive postando fotos de férias na Europa enquanto o cartão de crédito dela está explodindo nos bastidores. Então, para resumir, a lição que o caso da CSP nos deixa é bem clara. Primeiro, o dinheiro para os dividendos precisa ser real, de verdade. Segundo, as empresas precisam garantir a própria sobrevivência antes de qualquer outra coisa. E terceiro, uma boa estratégia financeira, uma estratégia sólida, não pode, de jeito nenhum, ser construída em cima de promessas sedutoras. E a ironia final dessa história toda é que a tal da maturidade financeira talvez esteja exatamente nisso, em aprender a aceitar as desilusões. Toda aquela indignação com o cancelamento dos dividendos da CSP talvez seja, na verdade, um sinal para a gente refletir sobre o nível de fantasia que colocamos na nossa estratégia de investimentos. A verdadeira maturidade financeira é aceitar que o mercado não é uma máquina de desejos, não é o gênio da lâmpada. Ele é um organismo complexo, cheio de imperfeições. Investir não é uma festa surpresa organizada especialmente para a gente. E às vezes, a festa é cancelada. E tudo bem. A tranquilidade financeira não pode depender de um único evento. É a carteira de investimentos que tem que ser robusta o suficiente para aguentar essas oscilações. É preciso respirar fundo, aceitar a realidade e seguir em frente com lucidez. Afinal, a gente sabe que nem tudo são flores. E às vezes são apenas dividendos cancelados. O dinheiro pode até ser cego, mas quem investe não precisa ser, certo? Fica aí a reflexão. Bom, essa nossa análise de hoje foi toda inspirada em um texto da Ronquei Dube, lá do blog Dinheiro que Me Veja, com a curadoria do professor Júlio Facó. Se essa conversa fez sentido para você, deixa um comentário, conta pra gente o que achou e a gente se vê na próxima. Até mais!